Oi, amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje o assunto é as regências, tá certo? E nós também podemos chamar as regências como período regencial. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho o que foi. Lembra que lá no passado, Dom Pedro I, ele abdicou o trono e passou esse trono para o seu filho. Porém, tinha um problema, o filho dele só tinha 5 anos de idade e ele não poderia de forma alguma assumir o Brasil, né? Então, foi criado os regentes. Os regentes eram pessoas que iriam governar o Brasil em nome do rei. Porém, essa regência tinha que ser feita várias eleições, até Dom Pedro II completar a sua maioridade, que era 18 anos, certo? Então, o que é que aconteceu? Foram criadas várias regências. Regência é o nome do governo que estava naquela época. Regência trina provisória. Provisória a gente já sabe que é algo rápido. Trina, porque eram 3 pessoas que iriam governar nosso Brasil. Essa regência era composta por Francisco de Lima, Nicolau Pereira e o Marquês José Joaquim, essas 3 pessoas que governaram o Brasil por um curto período de tempo, ok? E as medidas principais que eles tomaram. Eles suspenderam provisoriamente o poder do moderador. Lembra lá que o moderador era o imperador, que o imperador tinha todo o poder de criar leis, de sancionar, de colocar impostos. Então, isso foi acabado. Porque o moderador, que era o imperador, ele não podia, que ele era uma criança. Também foi proibido criar novos impostos na época. Tinha que se manter aqueles que existiam, não podiam criar novos. E também que fizesse uma eleição urgente para se criar uma regência permanente. Queria governar o Brasil por mais tempo, ok? Então foi criada a regência trina permanente, que durou de 1831 a 1834. Trina porque permaneceu 3 pessoas governando, permanente porque ela passou um período de tempo maior. Era governado por Francisco Brigadeiro, que estava lá na provisória, João Braulio e José da Costa. E as medidas que eles tomaram? Eles criaram a Guarda Nacional, a primeira guarda do Brasil. Também, eles priorizavam somente os interesses dos grandes fazendeiros ricos, ou seja, aquelas pessoas que tinham muito dinheiro é que tinham o privilégio. Eles esqueceram a população, deixando a mercê, ou seja, a população necessitava ser ouvida, ser ajudada, e eles não priorizavam isso. E também eles criaram um ato adicional. O ato adicional era uma lei que transformava a regência trina em regência una. Passava de 3 pessoas para ser governado por uma. Também foi criado o ato adicional para conter as revoltas que estavam existindo, porque foi um período bastante conturbado para o Brasil, que eram pessoas que governavam pelas mãos do rei, né? Porque o imperador ele não podia, então eram outras pessoas. Então foi criada, depois do ato adicional, a regência una, somente uma pessoa, de Feijó. Recebeu esse nome porque quem governou foi o padre Diogo Antônio de Feijó, esse senhor aqui, e foi de 1835 a 1837. Ele era uma pessoa liberal e ele dava autonomia para as províncias eleger seu próprio governo. Ou seja, aquele lugar ele elegia a pessoa que iria fazer algo e assim sucessivamente. Porém, o governo dele não se manteve por muito tempo, porque ele enfrentou 2 revoltas no Brasil. A cabanagem que aconteceu no Pará e as farroupilhas que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente vai ver mais lá na frente. E porque ele não tinha o apoio da Assembleia, que era aquela reunião de políticos que deveriam estar do lado dele, mas não estava por ele ser liberal. Então, ele não tinha o apoio das pessoas e ele não conseguiu manter a ordem do Brasil com essas revoltas. Então, o que ele fez? Ele renunciou ao trono, ele não quis mais governar o Brasil depois de 2 anos no governo, ok? Nós temos quem sucedeu ele, quem veio depois,
foi a regência de Araújo Lima, que foi de 37 a 40. E o que é que aconteceu? Ele conseguiu conter as revoltas, acalmar a população. Teve duas revoltas também no mandato dele, que foi a Sabinada, que aconteceu no Maranhão, na Bahia, e a Balaiada, que aconteceu no Maranhão. Ele também anulou aquele ato adicional, ou seja, ele acabou. Ele criou o Colégio Dom Pedro II e uma solução que ele encontrou para acabar com as revoltas da época seria o golpe da maioridade de Dom Pedro II. E o que seria esse golpe? Deixa eu explicar para vocês. Lembra que Dom Pedro II ele era uma criança quando o pai dele deu o trono a ele. Então, Araújo Lima ele teve a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. A maioridade que a gente conhece é 18 anos. Então, ele antecipando essa data, Dom Pedro II ele iria governar o Brasil. Então, aos 14 anos de idade, Dom Pedro II ele assumiu o trono do Brasil devido ao golpe que Araújo Lima criou. Então, ele conseguiu governar o Brasil, ele assumiu o trono com 14 anos de idade para ver se todas aquelas revoltas que estavam acontecendo no Brasil se acalmavam. Porque ninguém conseguia se manter no governo devido a essas revoltas, a insatisfação da população com o governo. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas revoltas. As principais que nós vamos estudar hoje foram a cabanagem, a balaiada, sabinada e os farrapos, certo? Vamos estudar somente 4. Vejam no mapa onde aconteceu: Pará, Maranhão, Bahia e Rio Grande do Sul. Vamos começar, a tia vai fazer um breve resumo de cada revolta, porque se fosse falar especificamente ia durar muito tempo. Então, a sabinada, como a gente já viu, ela aconteceu na Bahia. O líder principal, Francisco Sabino. E o objetivo dessa revolta era proclamar a República, Brasil ser independente, e separar a Bahia até Dom Pedro atingir a maioridade. Então, a Bahia não queria ser governada pelos regentes, ela queria sua autoindependência, até Dom Pedro conseguir reger o país. Nós temos também a cabanagem, aconteceu no Pará, era liderado por Antônio Eduardo Angelim. E as principais causas, quem liderou esse movimento foi o isolamento dessas províncias e a situação de pobreza que existia, porque a população vivia em cabanas, não era em casas. Por isso que se deu o nome cabanagem. Elas viviam em cabanas à beira do rio e a situação de pobreza era extrema. E o objetivo, acabar com a concentração de terras na mão dos grandes fazendeiros. Os fazendeiros tinham grande concentração de terra, grande parte da terra, e a população tinha minoria dessas terras. Por isso que eles moravam em cabanas às beiras do rio. Também acabar com a escravidão, a independência das suas províncias, que é os estados na época, e, como todas, proclamar a república, proclamar a independência do Brasil. Nós temos também a Guerra dos Farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem eram os líderes? Bento Gonçalves e Garibaldi. Nós tínhamos Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Eles eram casados. As causas: os impostos exigidos pela produção de carne de charque, aquela carne que a gente conhece, que a gente come no dia a dia. O governo ele exigia muito imposto pela sua produção e pela sua comercialização. E os produtores dessa carne não estavam conseguindo mais sustentar. Qual o objetivo dessa revolta? Eles queriam sua autonomia, a autonomia da província do Rio Grande do Sul, e queriam também formar uma república independente, porque até então ninguém aceitava aqueles regentes que estavam no governo. Todo mundo pedia para Dom Pedro II assumisse o trono. Por isso que teve o golpe da maioridade. Teve também a balaiada, que aconteceu no Maranhão. Quem era o líder era Manuel Francisco dos Anjos. Se deu esse nome balaiada porque Francisco dos Anjos ele fazia balaios de palha. Então se deu a partir dessa revolta. Teve a crise econômica e os altos impostos, a crise econômica do algodão e os altos impostos que aqueles regentes estavam cobrando.
E os objetivos eram a substituição do presidente da província e o fim da escravidão, ok? Então, nós estudamos um pouquinho, um breve resumo dessas revoltas. Realizem as atividades. Vocês têm que ler o texto com atenção e cautela. Responder todas as atividades. As dúvidas que tiverem, perguntem a tia, que a tia vai fazer a explicação que vocês necessitam, certo? Ficamos por aqui hoje. Beijos para todos e até